Hidrostática é uma coisa que o Enem cobra um pouco diferente da URGS, tá? A URGS gosta muito de empuxo. O Enem cai em empuxo, já caiu em empuxo, mas o Enem gosta também dessa parte de vasos comunicantes, de pressão, de prensa hidráulica, né? O Enem vai sempre para o lado da física do cotidiano. A URGS vai mais para o lado do empuxo. Então, a primeira parte da hidrostática é essa teoria geral. A gente chama, né, teoria geral sobre coisa nenhuma, mas que sem isso tu não faz. Então, primeiro, Mi é massa específica. Aqui a gente tem aquele problema das grandezas das unidades, né? A massa vai ser em quilogramas e o volume em metros cúbicos. Só que seguido aparece grama por centímetro cúbico. Se aparecer grama por centímetro cúbico, tem que transformar. De quilograma para metro cúbico para grama, tu divide por 1000 e, ao contrário, tu multiplica por 1000. Botem as flechinhas ali, ó. O que é bom saber de cor aqui? O Mi da água. O Mi da água é muito bom saber de cor, porque tem faculdades que acabam não dando, e no Mi da água tu já tem embutido a transformação. O Mi da água é 1 grama por centímetro cúbico. Nossa, a caneta hoje está muito ruim. Ou 1000 quilogramas por metros cúbicos. Desculpa a letra aí, pessoal, mas não é culpa minha, tá? Tem uns dias que a conexão não tá boa, fica bem ruim aqui. Qualquer coisa que vocês não entenderem, me chamem aí, por favor. Então, o Mi da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metros cúbicos, tá? Tu pode, dependendo, usar um, usar o outro. Cuidado que junto com o Mi tem aquela fórmula da densidade, tá? A densidade é massa sobre volume. Botem aqui embaixo, é a mesma fórmula. Eu deixei esse espaço aqui para botar essa fórmula. Qual é a diferença das duas? O Mi é do material. Isso aqui depende do material. Quem não se lembra, anota aí no livro. E isso aqui depende do corpo. Para entender empuxo, por exemplo, é muito importante saber a diferença dos dois. Para os fluidos, Mi e D vão ser a mesma coisa. Tanto faz tu dizer que a massa específica da água é 1 ou que a densidade da água é 1. Porque a água é um fluido, não tem como um fluido ser oco. Mas para os sólidos, densidade e massa específica são grandezas diferentes, porque o corpo pode ser oco. E aí, se ele for oco, ele é cheio de ar. E aí a densidade e a massa específica não serão a mesma grandeza. Então, o Mi é do material, o D é do corpo. Aí vem pressão, tá? A pressão é uma coisa que o Enem gosta bastante. Pressão é força sobre a área. Essa pressão é aquela pressão produzida por uma força. A força sempre em newtons, a área sempre em metro quadrado. Então, a unidade da pressão vai ser newton por metro quadrado, que é chamado de pascal. O newton por metro quadrado é o pascal, dá na mesma, tá? A pressão hidrostática, que é a pressão produzida pelos fluidos, é a famosa lei de Stevin. Aí é o famoso μg no H, tem que gravar que tem que dar uma mijadinha no H. Então, é Mi vezes G vezes H. E importante lembrar que esse H aqui, o melhor jeito de entender ele é saber que ele é a profundidade. Então, o H é profundidade. Ó, a caneta já deu uma melhoradinha. Ó, só porque eu falei, já piorou. Profundidade. Quanto mais profundo dentro do fluido, mais pressão tu tem. E cuidem com pressão total ou pressão absoluta. Eu já vi várias questões fazerem confusão com a diferença das duas. A pressão total ou a pressão absoluta é a soma de todas as pressões. Tu soma a atmosférica com a hidrostática. O que é importante lembrar aqui também, que ajuda a resolver algumas questões. A água tem uma situação especial. Só na água, aproximadamente 10 metros equivalem a 1 atm. Então, 10 metros de profundidade na água, tu aumenta a pressão no corpo em 1 atm. É bacana também saber que a pressão no nível do mar vale 1 atm, ou 76 centímetros de mercúrio, ou 100 mil pascais. Isso aqui ajuda bastante. Vocês usam isso tanto em física quanto em química. E os vasos comunicantes.
Quando cai vaso comunicante, quem gosta muito de vaso comunicante é a PUC. Tem que ter cuidado que tem dois tipos. Os dois lados abertos, um lado aberto e um lado fechado. Com os dois lados abertos, o que acontece? Como a pressão atmosférica entra dos dois lados, tu não precisa te preocupar com ela, porque a pressão atmosférica de um lado vai ser cancelada pela pressão do outro. Então, nossa, aqui ficou horrível, horrível. Aqui é pressão atmosférica, já vou botar um valor só no meio, porque já serve para os dois lados daí, né? Uma anula a outra. Então, tu coloca dois líquidos não miscíveis, eles estão em equilíbrio. Não é porque um está mais para cima e o outro está mais para baixo que não tem equilíbrio, tá? Todo sistema em repouso é um sistema com força resultante nula. As pressões são iguais, porque diferença de pressão produz força. Então, o grande X da questão aqui é se organizar. Chama o líquido que está embaixo de líquido 1 e o líquido que está em cima de líquido 2. E aí, a pressão do líquido 1 é igual à pressão do líquido 2. Quando tu iguala as fórmulas, como pressão hidrostática é μg no H, tu vai cancelar as gravidades. Então, a fórmula vai ser o μ1 vezes o H1 igual a μ2 vezes H2. Não tem muito estresse, não. Aonde que é o ruim? É nos Hs. O que é o H1 e o que é o H2? O líquido 2 ele vai estar sozinho, ele está só num ramo do recipiente. Então, o líquido 2, a altura dele vai ser toda essa altura aqui, não tem estresse nenhum, porque ele só ocupa um lado do recipiente. E o líquido 1, né, o truque é tentar não decorar. O que diz a lei de Steve? Que dois pontos na mesma horizontal têm a mesma pressão. Então, se tu pegar um ponto aqui e tu botar para cá, esses dois pontos têm a mesma pressão. Então, se o líquido 1 tivesse só até esse nível aqui, isso aqui seria uma condição impossível. Porque o líquido 2 estaria fazendo pressão e o líquido 1 não teria nada aqui para contrabalançar essa pressão. Então, o líquido 1 faz pressão no líquido 2 porque ele está acima do ponto que ele está desse lado. Então, tu não pode dizer que tudo isso aqui é a altura do líquido 1, porque ele está nos dois ramos do recipiente. O ideal é que isso faça sentido na cabeça de vocês. Então, tu pega aqui, ó, e tu planifica até onde ele foi do outro lado, e aí a altura 1 é o que está acima desse ponto. E aí esse desenho prova que o líquido 1 é mais denso. Para o líquido 1 fazer a mesma pressão que o líquido 2, ele precisa de menos altura. Tu vê que só essa altura aqui de líquido 1 equivale a toda aquela outra altura de líquido 2. Justamente por quê? Porque ele é mais denso. Então, ele consegue produzir a mesma pressão com menos quantidade de líquido. Qual é a diferença do segundo caso? Bom, no segundo caso, um lado é aberto, o outro lado é fechado. Então, aqui nós temos a pressão atmosférica entrando, que não vai ser anulada do outro lado. Esse também é um sistema em equilíbrio, está parado. Então, aqui nós temos um gás, aqui dentro está cheio de gás. Geralmente é assim, tá? Não é necessário que seja assim, tá, meninas? Pode ser que aqui seja outro líquido. Eles são muito criativos, mas geralmente é um gás. Então, quem que está fazendo pressão aqui desse lado esquerdo? O gás, só o gás. E quem que está fazendo pressão aqui do lado direito? O ar atmosférico e mais essa diferença de líquido que tem aqui. Então, para esse sistema ficar em equilíbrio, a pressão do gás é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Isto é, a pressão do lado esquerdo é igual à pressão do lado direito. A gente tem essa diferença aqui, né? Então, para te calcular a pressão hidrostática, tu vai ter que usar esse H aqui, que é a diferença de altura do líquido. Geralmente, esse líquido vai ser mercúrio, e aí o líquido sendo mercúrio, fica bem fácil de fazer o cálculo, porque eles vão dar a pressão atmosférica em 76 centímetros de mercúrio. E aí, como as unidades ficam compatíveis, não precisa usar fórmula nenhuma, é só somar. Beleza? Vamos adiante. Então, assim, agora vem a parte importante, que é o que o Enem gosta. Física do cotidiano. Pascal é uma coisa que a gente usa, né? Nossa, o princípio de Pascal é tudo na nossa vida, né? Cada vez que tu anda de carro,
Cada vez que tu pega uma máquina, tu está sempre usando o Pascal, que na realidade é um multiplicador de forças. Tem que se lembrar que o Pascal ele funciona como se fosse uma alavanca, ele aumenta a força que tu faz. Então, qual é a base do princípio de Pascal? A variação de pressão é integralmente transmitida a qualquer ponto. Então, se tu aumentar a pressão de um líquido, de um fluido em equilíbrio, ele transmite essa pressão a todos os pontos. A aplicação prática disso acaba sendo a prensa hidráulica. Tu faz uma força 1 num êmbolo de área 1. Então, aqui tu tem uma área 1 pequenininha. Vai sair uma força 2 no êmbolo de área 2. Só faz sentido se as áreas forem diferentes. O êmbolo 1 vai descer um monte. Aqui que está a diferença, né? Por isso que multiplica a força. Esse cara aqui, ele desce bem rápido. Só que esse cara aqui vai subir bem pouquinho. Só que com muita força. Por isso que multiplica a força. Essa quantidade de líquido aqui, ó, vai ser transferida para o outro lado. De novo, ó, o importante é que isso seja lógico na cabeça de vocês. Só que como aqui é muito mais largo, essa quantidade de líquido vai ocupar esse mesmo volume aqui, né? Então o êmbolo 2 vai ter um deslocamento muito menor, mas ele vai compensar isso aumentando a força. Então, as pressões são iguais. Cuidado que tem um monte de perguntas teóricas sobre o princípio de Pascal. O que é igual no êmbolo 1 e no êmbolo 2? O êmbolo 1 e o êmbolo 2 têm a mesma pressão e eles realizam o mesmo trabalho. Até porque se eles não realizassem o mesmo trabalho, tu estaria rasgando o princípio da conservação de energia. Como pressão é força sobre área, então fica força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. E como os trabalhos são iguais e o trabalho de uma força é força vezes deslocamento, tu abre a fórmula e aí tu usa força 1 vezes altura 1, que é o deslocamento 1, igual a força 2 vezes altura 2. Vocês notem que a física vai começando a fazer sentido, né? Por isso que a física vai se tornando conteúdo massa. E depois que ela começa a fazer sentido, ela se torna óbvia, e aí não é difícil de entender. Claro que isso exige um tempo de estudo, mas é diferente de outros conteúdos que é só decoreba, decoreba, decoreba. Tipo biologia. Aonde que está o pega-ratão aqui? Nas áreas. Ontem eu fiz uma questão para uma menina da URGS que envolvia esse pega-ratão e ela caiu. Era uma questão de prensa hidráulica e falava em diâmetro. E aí ela colocou o diâmetro aqui nessa forma, no lugar da área. Cuidado. Esses êmbolos são redondos. Como eles são redondos, a área é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, se um raio for o dobro do outro, uma área é 4 vezes maior que a outra. E aí, para encher o saco, eles não dão raio, eles dão diâmetro. E aí tem gente que fica se complicando, porque daí divide por 2. Mas não precisa, né, pessoal? Porque é uma proporção, né? A área, ela é diretamente proporcional ao raio ao quadrado. Só que o raio e o diâmetro, eles são diretamente proporcionais. Eu vejo muita gente se atrapalhar com isso. Ah, mas para mim calcular o raio, eu tenho que dividir o diâmetro por 2. Sim, mas é diretamente proporcional. Se o diâmetro dobra, o raio dobra, né? Porque é dividido por 2, mas é diretamente proporcional. Então, tu pode escrever que a área também é proporcional ao diâmetro ao quadrado. A questão da URGS dizia que uma prensa tinha 10 vezes mais diâmetro que a outra. Um êmbolo era 10 vezes maior que o outro em diâmetro. Tá, se o diâmetro é 10 vezes maior, a área vai ser 100 vezes maior, porque é elevado ao quadrado, e aí tu já fazia o cálculo direto. Não precisava tu te preocupar com matemática. Se ajudem, se ajudem. E a última coisa que a gente tem que revisar de hidrostática é o empuxo. Esse a URGS adora, cai no Enem também, mas não com tanta frequência. Qual é que é o grande problema do empuxo? Cara, é o conteúdo mais difícil da hidrostática. Os caras podem complicar isso aqui até o infinito. Muitas vezes cai o princípio, então tem que saber de cor o princípio do empuxo. O empuxo, o que é o empuxo? É uma força vertical
é uma força vertical. Ó, melhorou a caneta. Vamos falar abaixo. É uma força vertical para cima. Nunca existe empuxo para baixo e nunca existe empuxo horizontal. É uma força vertical para cima igual ao peso do volume. Aqui que está a confusão. É isso que eles querem saber. Ó. Peso do volume de fluido deslocado. É isso que tu tem que gravar. O empuxo é igual ao peso do volume de fluido deslocado. Quando um corpo afunda num líquido ou num gás, 99% das vezes vai ser líquido, ele desloca um volume deste líquido. O empuxo é o peso deste volume. Então, o empuxo é a densidade do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade. Esse é o melhor jeito de decorar a fórmula para resolver as questões teóricas. Então, o empuxo não depende da densidade do corpo, o empuxo não depende do volume do corpo, o empuxo depende da densidade do líquido, do volume imerso e da gravidade. Aqui tem vários sinônimos, né? Aqui cai cálculo, tá? Peguem uma prova da UPF, por exemplo, cai cálculo e as unidades vêm todas erradas. O empuxo sempre medido em newtons. A densidade do líquido sempre medida em quilograma por metro cúbico. Parem de botar nessa fórmula 1 para a água. Nessa fórmula tem que ser sempre 1000. O volume imerso vai ser sempre em metros cúbicos. E a gravidade, claro, vai estar em metro por segundo ao quadrado. Aliás, é por causa da gravidade que vai estar em metro por segundo ao quadrado que todas as outras unidades têm que ser compatíveis com o metro. Tu imagina, tu usa a gravidade em metro por segundo ao quadrado e aí tu bota a densidade em grama por centímetro cúbico. Aí vai dar tilt, não vai dar o Newton nunca. Volume imerso é sinônimo de VLD. O que é VLD? Volume de líquido deslocado. Então, tem provas que vão falar em volume imerso, quantidade do corpo que está dentro, e tem provas que vão falar em volume de líquido deslocado. É a mesma coisa. Cuidado para não confundir com VE. VE é volume emerso. O que é o volume emerso? É a parte do corpo que está fora do líquido. Isso não nos interessa, só interessa o que está dentro do líquido. E aí os casos do empuxo. Basicamente, a gente tem que saber dois casos. Quando ele boia e quando ele afunda. Porque quando ele fica no meio, é só saber que é tudo igual, daí não adianta para nada. Então, número 1, o equilíbrio se estabelece com o corpo boiando. Quando o corpo fica boiando, uma parte do corpo fica dentro, uma parte do corpo fica fora. Tem situações que o corpo boia totalmente dentro, tá? Eles fazem essas coisas loucas, mas aí já vira o segundo caso. Se um corpo boia, a densidade do corpo é menor do que a densidade do líquido. Para um corpo boiar, ele tem que ser menos denso do que o líquido onde ele foi colocado. Quem puxa ele para baixo? O peso. Quem puxa ele para cima? O empuxo. O empuxo e o peso são iguais em módulo. Cuidado com a URGS, tá? Cara, isso aqui é uma puta de uma sacanagem. Eu já vi a URGS fazer 2 vezes isso nos últimos 10 anos. Quando um corpo boia, o peso é igual ao empuxo. Certo ou errado? Errado. Tem que ter a palavra módulo. Tem que ser assim, ó, tem que ser em módulo. Eles são muito chatos nisso. Porque o peso e o empuxo são grandezas vetoriais. Para 2 grandezas vetoriais serem iguais, elas têm que ser iguais em módulo, em direção e em sentido. Então, o empuxo e o peso nunca vão ser iguais em sentido, porque um é para cima e o outro é para baixo. Então, tem que estar especificado. Quando um corpo boia, o módulo do peso é igual ao módulo do empuxo. Aí, beleza. Aí, tu abre as fórmulas, né? E aí, o peso, tu pode trocar massa por densidade vezes volume. E aí tu cancela as gravidades. Então, essa fórmula aqui, ó, que eu vou botar aqui, é a fórmula que resolve a maioria dos casos que o corpo boia. Porque quando o corpo boia, eles vão querer saber de vocês a quantidade do corpo que está dentro, a quantidade do corpo que está fora. Eles são muito criativos. Então, tu adota a seguinte relação. Densidade do corpo vezes volume do corpo
é igual à densidade do líquido vezes volume imerso. Essa relação aqui talvez caia mais do que a própria fórmula do empuxo. E aí entendam o seguinte, isso é uma comparação. Então aqui eu não preciso seguir o SI. Eu posso usar a densidade do corpo em grama por centímetro cúbico, desde que eu use a densidade do líquido também em grama por centímetro cúbico, porque daí uma cancela a outra. Então, quando tu tem uma comparação, tu não precisa seguir o SI, desde que as unidades dos dois lados sejam compatíveis para que uma anule a outra. Nessa fórmula, inclusive, tu pode usar porcentagem, tu pode usar fração. Eles vão dizer 1/3 do corpo está dentro do líquido. Tá, então qual é que vai ser o volume do corpo? O volume do corpo vai ser 1, porque ele é um corpo só, né? E qual é que vai ser o volume imerso? 1/3. Tá, não tem problema nenhum, pode ser porcentagem. E nessa fórmula, tu pode substituir o volume por altura, porque como a área da base é a mesma, elas vão se cancelar. Então, tu também pode escrever que a densidade do corpo vezes a altura do corpo é igual à densidade do líquido vezes a altura imersa. Tá? Tanto faz. E o segundo caso, o corpo fica em equilíbrio quando ele afunda. Então, ele só vai parar quando ele bater no fundo. Porque quando ele bater no fundo, vai surgir a força normal para anular a força resultante que estava puxando ele para baixo. Então, se o corpo afunda, a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. O corpo é mais denso que o líquido. E aí, o peso não é igual ao empuxo. Aqui, o peso é maior do que o empuxo. Isso não quer dizer que o empuxo seja pequeno, tá? Cuidado para não criar ficções na tua cabeça. O empuxo de um corpo que afunda é sempre grande, porque ele está todo dentro do líquido, então ele está deslocando muito líquido. Mas mesmo esse empuxo sendo grande, ele não é suficiente para vencer o peso. Então aqui surge a figura de um cara chamado PA. O que é PA? Peso aparente. O peso aparente é o valor do peso menos o empuxo. O peso aparente é a força resultante que puxa o corpo para baixo. O peso aparente é a força resultante que vai puxar ele para baixo. Por isso que ele afunda até o momento que ele bate no fundo. Claro que nesse momento aqui, ó, analisem comigo. Quanto vale a força resultante sobre esse corpo? 0. Ele está parado. Tá, mas então, professor, o peso é maior que o empuxo. Sim, mas aqui tem outra força agindo, que é a normal, né? Ele bateu no fundo. Então, nesse caso aqui, a normal anula o peso aparente. Então, em módulo, eles seriam iguais. Tem questões que cobram isso. Ó. Vou botar aqui, ó. Aqui tem uma outra força para cima, nesse momento, que é a normal. Ah, esse amarelinho aqui quase nem aparece. Desculpe, vamos fazer de verde, ver se aparece melhor. Tem uma força aqui para cima, junto com o empuxo, que é a normal. Né? E aí, nessa situação aqui, o peso aparente, a força normal se torna o peso aparente, se eles pedissem para calcular. Em módulo, claro, né? Sempre em módulo. Mas enquanto ele não afundar, o peso aparente é uma força resultante. Por isso que, desprezando o atrito com a água, o corpo afunda em MRUV, porque o peso aparente é uma força resultante, essa força resultante é constante, e aí, como ela é constante, ela produz uma aceleração constante, vira MRV. Lembrem-se, o empuxo não depende da profundidade, o empuxo só depende daquelas 3 grandezas que estão ali. Não deixem as questões enganarem vocês, tá? Vamos fazer uma aí de hidrostática, para dar uma lembrança. Então, eu vou limpar. O pessoal que está ao vivo aí, se quiser fazer alguma pergunta. A Marjana entrou também. Bem-vinda, Marjana. Saudades de ti. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, meninas, tá? Abram o microfone e perguntem. Aqui tem um monte de questões para vocês se divertirem, tá? Por exemplo, essa questão 4 aqui, ó. Essa questão 4 é uma questão bem confusa. Eu já resolvi essa questão 4 aqui 400 mil vezes em plantões. Vamos fazer ela juntos. Vamos ler juntos e eu dou 3 minutinhos para vocês pensarem. Então, vamos lá. Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a garrafa em 3 posições a diferentes alturas. Então, tu fez 3 furos aqui. Ó. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. E com a garrafa destampada,
observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente. Então, olha só, meninas. Eu já vi muita gente errar essa questão por não prestar atenção na pergunta. O Enem não está se referindo à pressão hidrostática. A pergunta do Enem é: o que a pressão atmosférica faz com a garrafa tampada e com a garrafa destampada? Então, é isso que tu tem que pensar. Tá? É isso que tu tem que raciocinar. O que é isso aqui, só para dar um exemplo? É aquela mesma brincadeirinha de enfiar um canudo na água e tapar a parte de cima do canudo com o dedo, sabe? E aí tu tira o canudo para fora da água, quando tu solta o dedo de cima, a água cai. Vocês lembram disso? É o mesmo raciocínio que vocês têm que fazer, porque a ideia é a mesma. Então, 2 minutinhos aí para vocês pensarem. Toca o pau aí. Muito bem, voltamos. Então, olha só. O que acontece quando a garrafa está tampada, tá? Quando a garrafa está tampada, quando tu tem uma tampa aqui, a pressão atmosférica não influencia, a pressão atmosférica não entra aqui. Então, o que tu tem aqui forçando esses buracos aqui? A pressão atmosférica externa, a pressão do ar externo. Essa pressão... opa! Mas o que deu aqui? Essa pressão... Mas que bosta. Tinha que apagar ali, bati em alguma coisa aqui que modificou tudo. Mas tudo bem. Quem sabe faz ao vivo. Ó, essa pressão aqui, ó. Claro que conforme tu vai descendo, essa pressão vai aumentando, tá? Atmosférica. Mas a diferença de altura é muito pequena, tá? Diferente da hidrostática, que, né, é muito dependente da diferença. Então, essa pressão atmosférica é praticamente igual nos 3 furos. Aqui não tem a pressão entrando. Tá, e daí o que tu tem aqui que quer que o ar saia? Vamos trocar a cor. A pressão hidrostática. Né? A pressão hidrostática que tem dentro dessa garrafa é muito, 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 muito menor do que a pressão atmosférica de fora. Né? Vocês viram antes? Para te igualar a pressão atmosférica, tu precisa de 10 metros de água. Dentro dessa garrafa aqui não vai ter 10 metros de água. Então, a pressão atmosférica com a garrafa tampada não deixa a água sair. É a pressão atmosférica que impede que a água saia. Tá, mas e aí, por que se tu abrir a tampa, a água começa a sair? Ah, bom. Aí vamos analisar o seguinte, ó. Se eu abrir a tampa, eu tiro a tampa fora. Vai ter pressão atmosférica agora entrando na parte de cima. Né? E aí o que acontece? Essa pressão atmosférica que entra aqui em cima... Mas o que tá dando aqui, cara, hoje? Sumiu a imagem aí para vocês, meninas? Sim, sumiu. Mas tá louco isso aqui hoje? Só um pouquinho que eu vou ter que voltar lá. Desculpa aí, pessoal. Algo está ocorrendo aqui no meu programa. Imagina. E aí, tava entendendo? Tudo certo? Sim. Que loucura. Qual era a página? 16. 16, obrigado. Não sei o que deu aqui. Voltou aí, tudo certo? Sim. Beleza. Tá, então olha só, o que eu estava explicando. Quando tu abre a tampa, tu vai ter a pressão atmosférica entrando na tampa e tu vai ter a pressão atmosférica aqui dos furos. Uma pressão anula a outra, né? Essa pressão aqui vai anular a de cima, anula a que está embaixo. E aí o que sobra? Sobra a pressão hidrostática. Então, como aqui tinha a pressão hidrostática em azul e conforme tu vai descendo, a pressão vai aumentando, essa sim, ela é bem dependente da quantidade de líquido que tem em cima delas aqui, né? Uma pressão anula a outra e aí a pressão hidrostática faz com que a água saia. Por que a água aqui de baixo vai mais longe que a água aqui de cima? Porque a pressão hidrostática embaixo é maior que a pressão de cima. Então, olha o que o Enem queria. A pergunta do Enem era: a influência da pressão atmosférica
com a garrafa tampada e destampada. Então, letra A. Impede a saída de água por ser maior do que a pressão interna. Opa, isso aqui está certo, né? Com a garrafa tampada, a pressão atmosférica impede que a água saia. E aí, o que acontece com a garrafa destampada? Com a garrafa destampada, não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Perfeito? Resposta à letra A. Então, a pressão atmosférica com a garrafa tampada não deixa a água sair, e com a garrafa destampada, não é ela que influencia na velocidade de escoamento. Quem influencia na velocidade de escoamento é a hidrostática. Mas é difícil, é uma questão difícil. Entenderam, meninas? Sim, sim. Tranquilo? Tiverem qualquer dúvida, falem, né? Perguntem. Estamos aqui para interagir. A Marjana nem me deu bom dia, nada. Mas tudo bem, deve estar brava comigo. Deve ter feito Bom alguma dia. coisa. Bom dia, Marjana. Tudo bem? Eu também te amo. Tá, obrigada igualmente também. Então, vamos lá. Bom, façam todos esses aqui de tema, né? Tem aqui uns bem divertidos aqui para vocês brincarem. Tem até uns desenhos de umas casas aqui, um monte de coisa. Eu nem gosto dessas confusões. Depois vem a parte de eletrodinâmica, tá? Notem que eu não estou revisando eletrostática, porque não cai eletrostática no Enem. O único conteúdo de física que vocês não precisam se preocupar no Enem é eletrostática. Precisam se preocupar para a URGS, para o Enem não. Então, a eletrodinâmica é a resolução de circuitos. O Enem divide a eletrodinâmica em duas partes. Uma parte vai ser aquele negócio de energia consumida, né? Ah, Marjana mora numa casa com 4 pessoas, cada uma usa o chuveiro por 10 minutos, ao fim de 30 dias, quando é que vale a conta de luz da casa. Eles adoram isso aí. E a outra parte é circuitos. Os circuitos do Enem são mais difíceis que os da URGS. Então, assim, a eletrodinâmica não é um conteúdo difícil, é um conteúdo de pouca fórmula. Qual é a primeira coisa que tu tem que saber? Kit. Quantidade de carga é corrente vezes tempo. Quantidade de carga sempre em coulombs, corrente em ampere, tempo em segundos. Coulomb é ampere vezes segundo. Aqui tem várias unidades para carga, tá? A corrente é medida em ampere e o tempo é medido em segundos. Então, coulomb é ampere vezes segundo. Tem vezes que eles vão trazer uma unidade chamada ampere-hora, tá? O ampere-hora, como o próprio nome diz, né, é ampere vezes hora. As baterias dos carros, por exemplo, elas vêm em ampere-hora. Cuidado que não é ampere por hora, é ampere-hora, não tem o por. Então, se aparecer ampere-hora, não é coulomb, né? Ampere-hora é o irmão mais velho do coulomb. Eu não vou estar junto lá no dia, vocês têm que pensar por vocês. Cara, o coulomb é ampere vezes segundo. Ampere-hora é ampere vezes hora, tá? Mas uma hora tem 3.600 segundos. Então, 1 ampere-hora equivale a 3.600 coulombs. Então, se tiver que transformar, e às vezes tem, tu multiplica o valor do ampere-hora por 3.600 e tu vai achar em coulombs. Qual é a segunda fórmula mais importante? Quer dizer, não é a segunda, é a mais importante. O URI, né? Não tem como tu resolver circuitos sem usar o URI. O URI vem junto com as leis de Ohm, a primeira lei e a segunda lei. O que é a primeira lei de Ohm? O Enem gosta disso aí. Só são resistores ômicos aqueles que possuírem resistência constante. Então, se tu fizer um gráfico do U em volts pela corrente em amperes, o resistor ômico ele tem que ser uma reta que parte da origem seja uma reta ascendente. Porque nesse gráfico, tu tem uma declividade aqui, ó, tu tem um ângulo aqui. Ó. A tangente deste ângulo é o valor da resistência. E aí, como num resistor ômico a resistência é constante, isso é uma reta. Então, o ângulo é sempre o mesmo. Nos resistores ômicos, né, se o resistor for ômico, o U e o I são diretamente proporcionais. O U é diretamente proporcional ao I.
Aonde que essa informação se torna fundamental? Naquelas histórias dos brilhos das lâmpadas, né? No anual, para vocês terem uma ideia, eu tô dando circuitos, né? Recém acabei. Cara, tive um monte de questões de brilho de lâmpada, né? A galera fica, mas eu penso no U, eu penso no I. Ontem também eu dei plantão, o pessoal, eu nunca sei se eu penso no U ou no I. Tanto faz, porque a lâmpada é ômica. Se a lâmpada é ômica, se o U aumenta, o I aumenta. Então não interessa se tu pensar no U, se tu pensar no I. Em alguns exercícios vai ser mais fácil pensar no U, em alguns exercícios vai ser mais fácil pensar no I. Então tem que saber que eles são diretamente proporcionais, não precisa ficar te estressando com isso. Cuidado com a segunda lei de Ohm. O Enem adora a segunda lei de Ohm e eu vejo bastante gente esquecer ela. A segunda lei de Ohm é a investigação que o Ohm fez dos fatores que influenciam na resistência. A resistência é o Rho vezes o L sobre o A. O que é o Rho? O Rho é a resistividade. É aquela grandeza que depende do material de que é feito o fio. Quais são os 3 melhores condutores? O ouro, a prata e o cobre. A resistividade do ouro, da prata e do cobre são baixíssimos, por isso que eles são excelentes condutores. O L é o comprimento do fio e o A é a área da secção transversal. O A é a grossura do fio. Então, um fio muito fino e comprido tem muita resistência. Um fio curto e grosso tem pouca resistência. Beleza? Revisar é viver. E aí vem a fórmula da potência, né? Eu deixei aqui só 2, né? Eu nem vou trabalhar aqui com aquela outra da corrente, porque aquela é só para confundir. Fórmula original, π. Potência é π. I vezes U. A potência sempre medida em watt. O I vai estar sempre em ampere. E o U vai estar sempre em volt. Então, watt é ampere vezes volt. Se você juntar o π com o URI, você cria o piriri, que é uma fórmula a ser esquecida. Não precisa usar o piriri nunca, só para confundir nas teóricas. Mas usando, né, se tu isolar o I, fica U sobre R, e aí tu bota lá, sai o por. P igual a U ao quadrado sobre a resistência. Essa aqui é a principal fórmula a ser usada na URGS, no Enem. Eu sempre falo, né? Se tu quer decorar só uma, decora essa aqui, velho. Porque é essa aqui que vai ajudar a te resolver aquelas questões de brilho de lâmpada, da tua casa. Por que essa fórmula é tão importante? Porque essa fórmula é aquela que deve ser usada numa associação em paralelo. E na vida real tudo é paralelo. O série é só para encher o saco. Tem 3 tipos de potência. Tem a potência total, tem a potência útil e tem a potência dissipada. A potência total é sempre a soma da potência útil com a potência dissipada. Então, isso aqui é o total. O total é uma potência teórica, é uma potência que eles têm que te dar o valor, porque ninguém usa a potência total. A potência útil é a da fórmula, tá? Pode até fazer uma flechinha aqui assim, ó. Sempre que tu usa uma fórmula para calcular a potência, tu tá calculando a potência útil. Tem que se dar conta disso, porque é a real, é aquela que tu tá utilizando. E a potência dissipada vai ser a diferença das duas, vai ser a perdida, vai ser aquela que tu não usa. Apesar que algumas questões em física usam a palavra dissipada como produzido. Isso é uma coisa muito ruim de fazer. O português é uma bosta. E aí, talvez a mais importante desse formulário para as provas, a energia elétrica consumida. A energia elétrica consumida é a potência vezes o tempo. Nunca se esqueçam que, né, tu está colocando a energia no lugar do trabalho, como potência, vou botar aqui em cima rapidinho para vocês lembrarem, como potência é trabalho sobre tempo, se tu isola o trabalho é potência vezes tempo. Então, por que os aparelhos consomem energia? Porque eles realizam um trabalho. Então, chamar isso aqui de energia ou chamar isso aqui de trabalho não muda nada, tá? Porque essa energia é a energia consumida. Então, é só fazer potência vezes tempo. Qual é o pepino aqui?
as unidades. Se tu usar a potência em watt e tu usar o tempo em segundos, tu tá no SI. Watt vezes segundo é joule. A conta de luz não vem em joule porque o joule é uma porrinha, é muito pequerrucho. Então é comum tu usar a potência em watt e o tempo em horas. E aí tu tem o watt-hora, não é watt por hora, é watt-hora. Seguida eles perguntam isso aqui, tá? Watt, vocês vão ver, tem uma questão aí no tema de vocês. Watt-hora é uma medida de potência. Não, watt-hora é uma medida de energia. É que sempre que aparece a palavra watt, parece que é potência. É que não é watt por hora, é watt-hora. E a mais comum de todas é usar o quilowatt, que é vezes 1000, e o tempo em horas. E aí vem a unidade da nossa conta de luz, que é o quilowatt-hora. O quilowatt-hora é o irmão mais velho do joule. 1 quilowatt-hora são 3.600.000 joules. São 3,6 vezes 10 na 6 joules. É um absurdo de joules. Por isso que a conta de luz da nossa casa não vem em joule, porque o joule é muito pequenininho. Se a conta de luz da tua casa viesse em joule, daria bilhões de joules por mês, daria um número gigante. Não tem por que fazer isso. Beleza, pessoal? Lembraram? Tudo certo? Vamos adiante, vou limpar. Bom, aqui vocês têm uma série de coisas, tá? Tem umas que são bem simples, tem umas até, às vezes, né? Tem que cuidar no Enem que a gente sempre fica com aquele negócio, né? É difícil, é difícil, é difícil. E aí, às vezes, cai uma coisa fácil e a gente fica meio, não pode ser. Olha essa aqui de 2018, ó. Olha só. Muitas de vocês fizeram esse Enem aí. Essa aqui é uma daquelas que a galera fica desconfiada. Alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. Então pode matar uma pessoa isso aqui. O quadro apresenta a potência de equipamentos elétricos. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo. Pô, o cara deu a corrente, deu a DDP, né? O que é potência? Potência é pio. Tá, então a corrente vale 2 do peixe e a voltagem é 600. Então esse peixe consegue produzir uma potência de 1.200 watts. Aí tu olha lá quem é que tem 1.200. A churrasqueira elétrica. O cara fica até desconfiado quando cai isso no Enem. O cara fica, não pode ser só isso. Mas tá. Lembre-se que quanto mais vocês estudarem, mais óbvias as coisas ficam. Eu vejo muita gente nas provas do Enem, nas provas da URGS, errar questões fáceis porque ficam com isso, né? É difícil, é difícil. Não, cara. Vão ter 5 questões difíceis. As outras tem que ajudar o povo que não sabe nada, né? É o famoso achar pelo em casca de ovo. Beleza? Vamos lá. Bom, o que interessa é circuitos elétricos, né? Aqui, olha quanto tema tem de circuito, né? Uma coisinha mais chique que a outra, né? É infinito, né? Não termina nunca o troço. Então, assim, tem voltímetro, tem amperímetro. Nossa amiga Chay odeia isso aqui, né, Chay? Mas nós vamos acabar com esse trauma aí, nós vamos dar um jeito nisso, né, Chay? Tá combinado. Tá. Vamos lá, Chay. Vai dar, Chay. Vamos insistir. Então, olha só. Tem que estudar o série e estudar o paralelo separado para depois entender o misto. 99% das questões vão ser de misto. Cai às vezes só série, cai às vezes só paralelo, mas é raro, porque daí as questões se tornam fáceis. Então, o que a gente tem que botar na cabeça? Os objetivos. Para que serve uma associação em série? Uma associação em série serve para manter a corrente. Qual é o objetivo da associação em série? Que todos os resistores tenham a mesma corrente. Então já vamos explicar isso aqui como se fosse um circuito, né, em formato de quadro. Não vou fazer mais aquelas linhas retas, porque agora vocês já pegaram a manha. Então eu vou colocar uma aqui, vou colocar uma aqui, vou colocar uma aqui. Por que isso aqui é uma associação em série? Vamos copiando aí. Cara, não tem nó. O nó é o que caracteriza uma associação em paralelo. O que é o nó? O nó é o lugar onde a corrente se divide. Aonde que a corrente vai se dividir aqui? Em lugar nenhum.
A corrente que passar pelo resistor 1 vai ser a mesma corrente que passa pelo resistor 2, vai ser a mesma corrente que passa pelo resistor 3. A gente tem que estar sempre pensando no caminho da corrente. A corrente vai sair do polo positivo, ela vai ali. A mesma corrente que passar pelo R1 vai passar pelo R2, que vai passar pelo R3, que vai chegar no negativo. Não existe consumo de corrente. A corrente é a quantidade de carga, a corrente é o número de elétrons. Não tem como tu consumir elétrons, não tem como tu sumir com os elétrons. O que existe é consumo de energia. As resistências, elas vão gastando a energia do gerador, elas vão gastando a energia da bateria. Mas a corrente do circuito é sempre a mesma. Então, o objetivo do série é manter a corrente. Então, beleza. O I total é igual ao I1, que é igual ao I2, que é igual ao I3. Tu tem manutenção de corrente. Só que no momento que tu mantém a corrente, tu divide a DDP. E aí, aqui que está aquelas confusões com os brilhos das lâmpadas nos circuitos mistos. O U total é igual ao U que tiver no 1 mais o U que tiver no 2 mais o U que tiver no 3. Porque ele foi dividido. Se as resistências são iguais, ele divide igual, né? Se aqui tem 30 volts e essas três são iguais, cada uma fica com 10. Mas nunca elas são iguais, porque senão não tem graça. E a resistência total ou a resistência equivalente é a soma de todos os resistores. Então, basta somar os resistores. É bem fácil de achar resistência total no série. O que tem que se lembrar aqui? No série é bom ser grande. Isso vai acontecer depois no misto, né? Isso vai ser influenciável no misto. Se o maior resistor, o maior R, recebe a maior DDP ou a maior tensão, então recebe a maior U, apesar do U ser masculino, né? Fica estranho, mas é porque é de DDP, recebe a maior DDP e dissipa a maior potência. Então, no série é bom ser grande, que é ao contrário da tua casa, porque na tua casa é um paralelo. Então, na associação em série é tudo para cima. Ó. Resistor grande vai receber DDP grande e vai dissipar muita potência. Então, se aqui fossem 3 lâmpadas em série e elas tivessem resistências diferentes, brilharia mais a que tiver mais resistência, porque ela vai ter mais potência. Beleza? Isso aí tem que ser automático, tá? Isso aí não pode ter dúvida nenhuma, senão não tem nem como tu começar a resolver os mistos. Vamos adiante. Vamos para o paralelo. Qual é o objetivo do paralelo? É a tua casa. O que eu quero na minha casa? Que qualquer aparelho que eu ligue em qualquer tomada de qualquer lugar da casa, a DDP seja a mesma. Tudo que eu compro é feito para funcionar no 220. Então não adianta o meu quarto ser 110, a cozinha ser 12, a sala ser 15, aí não vai funcionar. Então a associação em paralelo, o objetivo é manter a DDP. Todo mundo vai ter a mesma DDP. Qual é a grande vantagem do paralelo? Que para manter a DDP, as resistências têm que ser conectadas na fonte de maneira independente. Ó, tu tem um fio que leva essa resistência até a fonte. Tá, então tu vê. Se eu tiver outro resistor aqui e se eu tiver outro resistor aqui, todos os caminhos que levam até a fonte são independentes. O que acontece com um resistor quando o outro pifar? Nada. Não acontece nada. Por isso que quando tu desliga uma lâmpada no teu quarto, a outra lâmpada continua acesa, continua igual. Então aqui tu tem um R1, aqui tu tem um R2, aqui tu tem um R3. Na associação em paralelo, os resistores são independentes. O que tem no paralelo que não tem no série? O nó.
Então, a corrente sai do positivo e aí a corrente vai chegar aqui num nó. Nesse circuito eu tenho 4 nós. Eu tenho 2 nós de entrada. Aqui é o primeiro nó de entrada. A corrente vai se dividir para I1. E aí uma parte dessa corrente vai descer e vai se dividir aqui de novo. Então aqui ela vai virar o I2 e aqui ela vai virar o I3. Esse é o primeiro nó de saída. A corrente vai se juntar, né? O I2 vai juntar com o I3. Esse é o segundo nó de saída. E aí a corrente volta a valer I para voltar para o negativo. Então, numa associação em série, numa associação em paralelo, tu mantém o U, ao contrário do série. Então, o U total é igual a U1, que é igual a U2, que é igual a U3. Pensa na tua casa. 3 pontinhos, é um infinito. Mas o I total é igual à soma daquelas divisões. É igual à corrente que passou no 1, mais a corrente que passou no 2, mais a corrente que passou no 3. Então, a corrente se divide. E a resistência total no paralelo é um saco. No série é só somar. No paralelo, tu tem 3 jeitos diferentes de fazer. Depende do que o exercício te der. Qual é o primeiro jeito? O jeito tradicional. É fazer os inversos. O inverso da resistência total é igual à soma do inverso das resistências associadas. A vantagem dessa fórmula é que ela tem 3 pontinhos, ela vai ao infinito. Então, se tu tiver 4, 5, 6 resistores diferentes, essa fórmula é o jeito mais rápido de fazer. Apesar de ter pouca gente usando essa fórmula, porque não gosta de fazer mínimo múltiplo comum, né? Fizeram a 5ª série mal feita, aí não gosto de mínimo múltiplo comum e aí fico tentando fazer de outros jeitos. O jeito mais comum, o jeito que a gente acaba mais usando, é aquela da multiplicação dividido pela soma. A resistência total pode ser o resistor 1 vezes o resistor 2 dividido pelo 1 mais o 2. Só que essa fórmula não tem 3 pontinhos. Essa fórmula é só para 2. Se tiver 3, tu vai ter que calcular de 2, pegar o resultado e fazer com 3. Aí pegar o resultado e fazer com 4. Então, se tiver muitos resistores, é mais rápido fazer a primeira. E uma outra que é muito usada, porque cai bastante em provas, resistências iguais. E a gente explica isso e a gente continua com dúvida. Ontem mesmo uma menina me mandou por WhatsApp essa dúvida. Era 2 resistores de 6 na minha resolução e eu botei direto 3. Ela pediu, prof, eu não entendi por que 2 de 6 viraram 3. Aí eu tive que relembrar ela. Relembra que a resistência total pode ser R sobre N. Só que essa fórmula é uma fórmula especial. Ela só serve para resistores iguais. Então, o que é o N? É o número de resistores da associação. Então, por exemplo, aqui, se tu tivesse 12, 12, 12. Se são 3 resistores de 12, eu posso fazer 12 dividido por 3, que vai dar 4. Normalmente caem 2 iguais, né? Então, no exemplo que eu dei, um valia 6 e o outro valia 6. Tá, então 6 com 6 dá 3. É só tu dividir o valor de 1 pela metade. Não tem que somar eles, não tem que multiplicar eles. Tu pega o valor de 1 e divide por quantos tem. E a última coisa do paralelo é lembrar da tua casa. Isso cai muito. Na tua casa, quem é que é mais potente? No paralelo, quem é que tem muita potência? Quem tem pouca resistência? Se aqui nós tivéssemos 3 lâmpadas, a menor resistência vai ganhar mais corrente. E aí, como ela ganha mais corrente, ela vai ter mais potência, porque o U vai ser igual para todo mundo. Então, na associação em paralelo, o bom é ser pequeno, ao contrário do série, que é o bom é ser grande. Então, não, vamos começar com O. Vamos fazer de resistor, né? Vamos falar em resistor e não em resistência. O menor resistor recebe a maior corrente e dissipa a maior potência. Então, como é que fica o esquemito do paralelo? Se o resistor for pequeno, a corrente que passa por ele vai ser grande
e aí a potência dele vai ser grande, ele vai dissipar muita potência. E agora vem o que interessa, que são os mistos. Pega o... Oi. Nesse caso, esse é o que brilha mais, né? O que tiver menor resistência. Sim, se for lâmpadas, a lâmpada que tiver a menor resistência vai ser a que mais vai brilhar. Exatamente. Sempre que te pedir brilho da lâmpada, Ana, e tu te atrapalhar, eu não sei, tô confusa. Calcula a potência, lembra disso. Vai ter mais resistência quem tiver mais potência. Esses esquemas, vai ter mais brilho quem tem mais potência. Esses esquemas são esquemas que a gente faz para deixar vocês mais rápidos. Mas, se tu tiver dúvida no dia da prova, calcula a potência de cada lâmpada. Não pense em resistência, não pense em corrente, não pense em DNP, não pense em nada. Se tu conseguir calcular a potência de cada lâmpada, quem tiver mais potência, brilha mais. Porque é a potência que determina o brilho. Beleza? Bom, os mistos, eles são infinitos. Né? Dá pra gente ficar aqui a vida inteira e a gente não vai conseguir desenhar todos os circuitos mistos que podem existir. Qual é que é o problema do misto? O problema do misto é que ele não é nem série, nem paralelo. Ele tem características dos dois. Sempre que tu resolve um circuito misto, ou ele vira uma série, ou ele vira um paralelo. Então, por exemplo, vamos fazer uma aqui já de brilho de lâmpada, tá? Já que nós estamos falando bastante de brilho de lâmpada, vou fazer uma vertical aqui, ó, que geralmente não aparece. Vamos botar um positivo e um negativo aqui, ó. Vou fazer um relativamente simples aqui, tá, meninas? Pra gente não se estressar muito. Fiz muito grande aqui, vai faltar espaço para fazer os cálculos. Fazer ele menorzinho, que não precisa ser tão grande. Então, olha só. Eu coloco uma resistência aqui e eu coloco duas aqui. Notem, por que isso aqui é um circuito misto? Esse ramo aqui e esse ramo aqui estão em paralelo. Só que dentro desse paralelo tem uma série. Então, esse é um circuito misto que depois que tu resolvesse ele vira um paralelo. Porque essas duas estão em série. Então, primeiro eu tenho que somar as duas para depois fazer com essa. Tem um monte de perguntas teóricas sobre isso, tá? Por exemplo, os caras vão dar nomes lá. Esse é o resistor 1, esse é o resistor 2, esse é o resistor 3. Aí os caras vão te pedir assim, ó. Eu posso dizer que o resistor 1 está em paralelo com o resistor 2? Não. O resistor 1 não está em paralelo com o 2 e o resistor 1 não está em paralelo com o 3. Por quê? Porque o resistor 1 ele está em paralelo com a soma do 2 e do 3. Tá? Então tem que ter cuidado com isso. Existe uma ordem para te fazer. Por que o 2 e o 3 estão em série? Porque a corrente que passa pelo 2 vai ser a mesma corrente que vai passar pelo 3. Se fossem 3 lâmpadas iguais, meninas, se fossem 3 lâmpadas de mesma resistência, qual dessas 3 lâmpadas brilharia mais? O R1, com certeza. Por que o R1 brilha mais? Porque ele vai receber mais DDP. Ou porque vai ter mais corrente passando por ele. Tanto faz. Pode pensar do jeito que tu quiser. Pode pensar em U ou em I. Ou porque ele vai ter mais potência. Porque ele está sozinho. Então, o que vai acontecer aqui? Se essas resistências fossem iguais, vamos fazer todos os cálculos possíveis que dá para fazer aqui. Vamos, sei lá, que se as resistências forem iguais, deixa eu ver... vai acabar dando número com vírgula. Não, vamos fazer assim, ó. Vamos botar que cada uma dessas resistências vale 6 ohms, tá? Essa aqui vale 6 ohms, essa aqui vale 6 ohms e essa aqui vale 6 ohms. Todas são iguais. Tá. E aí, deixa eu escolher um valor de U aqui para não dar número com vírgula, eu quero que dê 3, então vai dar 10 dividido por 12 mais 3, dá 18, vai dar 4. Então, se eu pegar e escolher... Pode ser. U vale 12. Então, U vale 12 volts.
Tá, vamos fazer todas as divisões possíveis. O que seriam todas as divisões possíveis? Imaginem que eles colocassem aqui um amperímetro A1, e aí já vamos revisar amperímetro, né? O amperímetro sempre em série. Então, aqui o A1 e aqui assim o A2. Né? Então, o A1 ele vai medir o que passa pela R1 e o A2 vai medir o que passa pelo 2 e pelo 3. Nenhum desses dois amperímetros vai medir a corrente total, porque eles estão em ramos do circuito. Tá, então, essas duas estão em série, não vão perder muito tempo, né? Isso aqui é 12 ohms. E aí, esse 12 ohms e esse 6 ohms estão em paralelo. Então, a resistência total, aqui nesse caso, como são só duas, multiplica e divide pela soma. Então, vai dar 12 vezes 6 sobre 12 mais 6. Então, essa resistência total vai dar 72 dividido por 18. Essa resistência total é 4 ohms. Tá, então achei a resistência total. Aplico o URI. Então, o U do circuito é 12. A resistência total é 4 vezes I. O I é 3 amperes. Até aqui é a parte fácil. Agora eu tenho que fazer a divisão do 3 amperes. Então, o 3 amperes vai sair do positivo e vai chegar até o nó. Quando ele chegar no nó, ele vai dividir. Ele vai dividir no meio? Não, porque as resistências são diferentes. O menor ganha mais. Esse lado aqui tem 6, esse lado aqui tem 12. Então, esse 3 ele vai dividir em 2 em 1. Aqui eu vou ter 2 amperes e aqui eu vou ter 1 ampere. Ah, prof, mas eu não sei fazer isso de cabeça. Tá, não precisa, né? O que tu pode pensar? Tem vários jeitos. Cara, o R1 tá sozinho. Então, se a voltagem do circuito é 12, com certeza o R1 ganha 12. Então, eu posso fazer URI só para o R1. Né? Então, 12, a resistência do R1 é 6 vezes I, o I vai dar 2 amperes. Tá vendo? As coisas têm que ir fechando. Então, esse cara aqui vai ganhar 2 amperes. Então, eu já sei que o amperímetro A1 marca 2 amperes. Esse cara aqui vai medir 2 amperes. Como é que eu faria para o R2 e para o R3 agora? A mesma coisa, URI. Só que daí eu não posso usar 6, eu tenho que usar 12. Então eu faço o URI ali, ó, tem que fechar. O U vale 12, a resistência total é 12 vezes I, o I é 1 ampere. E aí, olha que bacana. Como o I é 1 ampere, quanto é que é 1 vezes 6? 6 volts. Então, o R2 ele tem 6 volts e o R3 também tem 6 volts. Por isso que esse ramo tem 12. O que acontece no paralelo? Os dois ramos têm que ter a mesma voltagem. Então, se nesse ramo do circuito tem 12 volts, nesse ramo do circuito também tem que ter 12. Só que o 12 está dividido em 6 e em 6, porque divide aqui numa associação em série. Então, essa aqui brilha mais, porque ela recebe 12 volts. E essas aqui brilham menos, porque elas recebem 6 volts. Quantas vezes essas brilham menos do que essa? 4 vezes, tá? Porque a potência é U ao quadrado sobre R. Como essas duas têm a metade da voltagem dessa, o brilho dessas duas é 4 vezes menor do que o brilho dessa. Porque daí tu tem que pensar no P igual ao quadrado sobre R, o R é o mesmo. Então ela brilha 4 vezes menos. Beleza, meninas? Alguma pergunta? Tudo certo? Tudo certo. Tranquilos? Tá melhorando, né, Chay? Não é tão ruim, né, Chay? É só se acostumar. É. Eles querem ser teus amigos, Chay. Os querem ser teus amigos. Tem que deixar, tu tem que abrir teu coração para eles. Tá bom. Tá, agora vamos fazer um pouquinho mais complicado aqui, né? Vamos fazer um que tenha um fio livre. Ou um falso fio livre. Fazer uma coisa mais estilo Enem, assim, um troço mais pesadinho. Então vamos fazer assim, quer ver? Vamos fazer aqui embaixo. O positivo e o negativo. Aí vamos fazer um resistor. Nossa, fio, coisa mais torta. Vamos fazer um resistor já aqui para ser um em série com todo o circuito. E aí vamos pegar aqui assim, fazer um negócio assim, um negócio assim, um negócio assim. E aqui não vamos colocar mais nada. Por enquanto, o que é isso aqui? Uma gigantesca associação em série. São 4 resistores em série. Só que se eu fizer isso aqui, ó,
Vou fazer um fio livre envolvendo 2. E aí eu vou fazer aqui um fio livre envolvendo 2. Isso aqui é uma questão clássica da URGS, estava no tema lá do livro de vocês. Eu acabei de transformar esses 3 numa associação em paralelo. Só que virou agora um paralelo. Como que eu vou identificar isso no dia? Então aqui vamos fazer só a resistência equivalente e calcular a corrente total, tá? Vamos botar que esse cara aqui vale 1 ohm e que esses caras aqui valem 3 ohms cada um. Então, uma coisa bem simples aqui. E aí os caras dizem que o U aqui é 20 volts. E aí querem saber a corrente do circuito. Sei lá, vamos fazer assim, vamos colocar aqui um voltímetro em paralelo, né? Revisando o voltímetro. O voltímetro sempre em paralelo com o que tu quer medir. Esse circuitinho aqui tá amaldiçoado. Se alguém não estiver escutando alguma coisa e não conseguir mandar por chat, aí manda um WhatsApp, tá? Que eu vejo o WhatsApp aqui também, daí eu consigo... Quer dizer, não vou conseguir fazer nada, mas pelo menos vou saber. Tá, então agora vamos tentar resolver isso aqui. No dia da prova, o que vai acontecer olhando isso aqui, meninas? É difícil tu identificar o que está em série e o que está em paralelo aqui, porque ele é um circuito de exceção. Então, aqui, o que é o ideal? Vai para a regra dos nós. Como é que vai ser a regra dos nós? A regra dos nós, se tu sabe aplicar ela, ela vai te mostrar o que está acontecendo por si só. O positivo é o A, o negativo é o B. Tá, daí tu começa a andar. Esse é o primeiro nó. Esse vai ter que ser o nó C. Não vai poder ser o nó A agora, porque tem essa resistência de 1 aqui que faz o nó trocar. E aí segue o fio livre. O truque, quando tem um fio livre, é seguir o fio livre. Então, tu segue o fio livre. Então, esse nó ali também é o nó C. E aí começa agora o circuito pelo outro lado. Ó, se aqui é B e não tem nada daqui até aqui, tá? Então, aquele nó ali também é B. Então, esse nó é B. E aí tu segue o fio livre, então esse nó também é B. Então, notem que não tem nenhuma resistência em curto-circuito. Essa resistência de 1 aqui, ó, ela está entre A e C. Essa resistência de 3, ela está entre C e B. Então, ela tem DDP. Essa resistência de 3 também está entre C e B. E essa resistência de 3 também está entre C e B. Então, na realidade, esses fios livres são falsos fios livres. Eles não dão curto-circuito em ninguém. E aí, como são 3 caminhos diferentes, do C para o B, do C para o B, do C para o B, isso é uma associação em paralelo. Então, como é que tu construiria agora esse circuito? Eu saio do A e vou até o B. O que tem no meio? No meio tem o C. Quantos resistores existem indo do A para o C? Um resistor que vale 1. Quantos vão do C para o B? 3. 3 caminhos diferentes. Então, a linha reta já é um caminho que tu fez. Aí vamos fazer outro por cima e outro por baixo. Pronto. Agora tu conseguiu resolver o exercício. Então, como é que vai ficar isso aqui, né? Vai ficar um de 1. Como esse 3 estão em paralelo e os 3 são iguais, fica 3 dividido por 3, que fica 1. Então, esse circuito inteiro é 2. Aí é só aplicar URI. O U do circuito é 20. A resistência total é 2, porque tu tem que somar. Então, a corrente desse circuito é 10 amperes. E aí o cara quer a marcação do voltímetro. Tá, então o 10 amperes passa aqui. E aí é só fazer 10 vezes 1. É só fazer o URI para cá, né? E aí esse voltímetro aqui vai medir 10 volts. Beleza, meninas? Alguma dúvida? Não, foi tudo certo. Essa seria uma questão bem difícil. Marjana, tudo certo? Que tu não estava ouvindo antes? Tudo tranquilo? Agora tudo certo. Beleza. Então tá, meninas. Façam copiem esse aí.
e façam todos aqui do tema. Assistam meus vídeos, né? Tem umas coisas bem legais aí. O Enem tem circuitos muito bacanas. Conseguiram copiar já? Posso limpar? Beleza. Vamos adiante. E a última coisa dessa parte, que é mega importante para o Enem, é a indução eletromagnética. O que cai de eletromagnetismo no Enem, tá? Alguma coisa sobre força, mas 90% das questões é indução. Aí tu vai dizer assim, então eu só preciso estudar indução. Tá, mas esse é o problema da indução, né? O problema é que para te entender a indução, tu precisa saber toda aquela história do campo no fio, campo na espira, campo no solenoide. Então, quando a gente diz assim, no Enem só cai indução, tá? Mas não resolve o teu problema. Uma junção de tudo. Então, tem que saber a regra da mão direita do fio, a regra da mão direita da espira, a regra da mão direita do solenoide, saber força, porque cai em questões específicas só de força, e aí depois ir para a indução, que é a parte mais complicada. Então, primeiro, força. Tem dois tipos de força, sobre cargas móveis e sobre fios condutores. Sobre cargas móveis é o bem-vindo, querido, seno do ângulo. Essa fórmula cai direto na URGS. Bem-vindo, querido, seno. As grandezas vetorais aqui é o campo e a velocidade, são o campo e a velocidade. Então, o ângulo é entre B e V. Podem colocar um vetorzinho aqui em cima de B e V, indicando que eles são vetoriais. Tem que cuidar na regra da mão direita, né? Essa regra da mão direita é a regra do tapa. Então, falou em força magnética, tem que se lembrar da regra do tapa. Como são cargas móveis, pode ter carga positiva, pode ter carga negativa. Se a carga for positiva, usa a palma da mão. Se a carga for negativa, usa as costas da mão. Os dedos são o campo, o dedão é a velocidade. A gente usa o bio vezes o seno do ângulo. B vezes I vezes L vezes o seno do ângulo. Qual é a única mudança na regra da mão direita? O dedão, que era a velocidade, vai virar a corrente. É a única coisa que vai mudar. Não cai muito sobre fio, porque é mais fácil do que a regra do tapa. Fluxo magnético e eletromagnetismo na parte de indução. Aqui tem a frase mais importante do eletromagnetismo. A variação do fluxo produz força eletromotriz induzida o fluxo tem que variar. A força eletromotriz é menos a variação do fluxo. Muito útil no Enem para resolver questões teóricas. Umas 3 questões nos últimos 5 anos que tu tinha que saber que volt é Weber, que é a unidade da variação de fluxo por segundo. Se tu dividir Weber por segundo, tu tem volt. Esse ocorre porque a espira é do contra, então não precisa se estressar com menos. Então, para te ter muita força eletromotriz, para te ter muita voltagem, tem que ser um fluxo rápido. Tu tem que ter muita variação de fluxo num intervalo de tempo pequeno. Aí a voltagem vai ser grande. E cuidar com a fórmula do fluxo, né? Porque a fórmula do fluxo é que vai resolver as teóricas. Fluxo é campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Não vai cair essa aqui, fazer cálculo com isso aqui, só que essa fórmula é a fórmula que te diz como que o fluxo pode variar. O fluxo pode variar variando o campo, ou variando a área, ou variando o ângulo, que é girando a espira. E aí a lei de Lenz. A espira é sempre do contra. A espira se opõe àquilo que tu for fazer, né? Ao fluxo que tu produzir nela. Então, se tu tiver um ímã
que tem polo norte para baixo e polo sul para cima. Só o fato do ímã estar perto da espira já determina que na espira tenha fluxo? Sim, vai ter uma linha entrando na espira. É claro que essa linha entra por cima e sai por baixo em 3D. Desenhando uma linha só já está ótimo. Então, essa espira tem fluxo. O que muda se tu inverter o ímã? Se tu inverter o ímã e botar sul embaixo e norte em cima, a única mudança que vai ter é que a linha vai estar saindo da espira. Essa só muda a flechinha aqui, ó. Mas o jeito de desenhar é a mesma. Então, a primeira espira tem um fluxo entrando, a segunda espira tem um fluxo saindo. Mas nenhuma dessas duas espiras tem corrente induzida. Porque para ter corrente induzida, o fluxo tem que variar. Então, o ímã tu tem que fazer o fluxo aumentar ou o fluxo diminuir. Tu pode mexer nos dois, tu pode girar a espira. São muitas possibilidades. O que é o normal aqui? É o ímã se mexer. Tá, então vamos fazer. O primeiro ímã desce. Tá. Se o primeiro ímã desce, sempre pensando nisso, porque a distância entre o ímã e a espira vai diminuir, e aí quanto mais perto do ímã, mais forte é o campo. Então o que está acontecendo aqui no primeiro caso? O campo está aumentando. Se o campo aumenta, o fluxo aumenta. Então vai ter corrente induzida. O que a espira quer? A espira quer que o ímã se afaste, porque ela é do contra. Então, se o norte está se aproximando, ela vai colocar aqui o norte para afastar. E aí tu desenha um N com as perninhas meio dobradas, assim, né? E aí no início e no fim do N tu coloca as flechinhas. A corrente será no sentido anti-horário. Agora, com o sul eu poderia fazer a mesma coisa. Eu poderia fazer o sul se aproximar ou se afastar. Se eu fizer ele se afastando, vai dar a mesma coisa, vai dar norte. Lembre-se que os opostos são iguais. O norte que se aproxima cria a mesma corrente do sul que se afasta. Então aqui eu vou fazer o sul se aproximando também. Então são duas situações onde o fluxo está aumentando. Se o ímã está se aproximando, o campo aumenta. Se o campo aumenta, o fluxo aumenta. Só que agora o sul está se aproximando. Então a espira quer que o sul vá embora. Então o que ela coloca aqui? Um sul, para repelir o sul que está se aproximando. E aí o S fica bem bonitinho ali, não precisa fazer nada dobradinho, né? E aí a corrente vai ser no sentido horário. Isso cai muito no Enem, tá? Quase todas as provas do Enem tem alguma coisa sobre variação de fluxo. Vamos fazer uma juntos aqui, uma bem difícil. Copiaram aí, tudo certo? Terminaram? Olhem essa questão aqui, ó. Vou limpar tudo. O Enem consegue fazer uma questão juntando quase tudo que tem que saber de magnetismo e eletrodinâmica. Por isso que, às vezes, né, dá uma raiva no coração da pessoa. Essa aqui, ó. Olha essa questão número 40 aqui do Enem, ó. Olha que questão difícil. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D. O que o cara fez aqui? Ó? Uma bobina. É bom ler as coisas entendendo o que está acontecendo. O cara pegou um fio de cobre e enrolou um fio de cobre. O que ele fez? Uma bobina. Ele construiu dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B. E um sistema de engrenagem que permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência F. Então, tu imagina só, né? O que ele fez aqui? Na realidade, o desenho não seria assim, né? Tu pega aqui um fio e aí tu enrola aqui um monte de fios aqui, tu cria aqui uma espira gigante enrolada aqui.
Tá, daí isso aqui tem um sistema de engrenagem, vai ter um eixinho aqui, vai ter um eixinho aqui. Imaginem que aqui tem uma manivela aqui, que tu possa girar isso aqui, e aí essa espira gira. E aí aqui tu coloca um polo norte, e aqui tu coloca um polo sul. O que tu construiu? Uma mini hidrelétrica. Né? Conforme essa espira aqui girar, deixa eu trocar a cor aqui. Conforme essa espira aqui gira, tu vai ter variação de fluxo, por causa que está variando o ângulo, né? Vai ter horas que a espira vai, né? Se o norte está em cima e o sul está embaixo, o campo está descendo, ó, o campo vai do norte para o sul. Então vai ter momentos que a espira vai estar assim, e aí as linhas vão estar entrando na espira, porque ela está girando e saindo embaixo, e vai ter momentos que a espira vai estar alinhada, né? A espira vai estar assim, e aí o fluxo não vai entrar dentro da espira, vai passar rente à espira. Então, quando aquela espira gira, tu vai ter o fluxo indo do máximo para o mínimo, e aí vai ter corrente induzida. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Se lembram de geradores? O que é a corrente de curto-circuito? É a máxima corrente que o gerador suporta. Para dobrar o valor da tensão do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto, o estudante deve dobrar o A. Olha que merda de questão. Tu quer dobrar a tensão máxima do gerador, mas tu quer manter constante o valor da corrente de curto. Então, qual é que é o problema? Bom, a força eletromotriz é a variação de fluxo sobre a variação de tempo. Esqueçam o menos nessa fórmula, o menos é só porque a espira é do contra. Tá, então olha só. Essa fórmula me diz que eu tenho quantos jeitos para dobrar o E. Tá? A tensão máxima V é o E, tá? Isso aqui é o V. Eu quero dobrar esse valor. Para mim dobrar esse valor, eu posso dobrar a variação de fluxo, né? Eu posso dobrar a variação de fluxo mantendo o tempo, ou eu posso dividir o tempo pela metade, né? Se eu divido o tempo pela metade, se eu girar aquela manivela mais rápido, eu também vou aumentar o V. Só que eu quero manter a corrente de curto-circuito. Então, olha a primeira opção, tá? O estudante deve dobrar, então ele quer dobrar. Tá, então o tempo não vai ser, né? Porque o tempo não tem que dobrar, o tempo tem que diminuir a metade. Tanto é que nem tem tempo aqui em espiras. Se eu dobrar o número de espiras, eu mexo na variação de fluxo? Claro, porque olha só, fluxo é campo vezes área vezes o cosseno do ângulo. Uma espira. Nessa área aqui é a área de espiras. Eu teria que pegar essa fórmula e multiplicar por N. Fazer vezes N, que é o número de espiras que tem. Então, se eu dobrar o número de espiras, eu vou dobrar o fluxo. Então, a letra A funciona. Beleza? Letra B, frequência de giro. Cara, se eu dobrar a frequência de giro, o que acontece com o tempo? Olha que sacanagem. A frequência é o número de voltas sobre o tempo. Então, frequência e tempo são inversamente proporcionais. Então, se eu dobro a frequência mais rápido, então, se eu dobro a frequência, o tempo cai pela metade. Funciona também. Então, se eu dobrar a frequência, eu dobro a DDP. Tá certo a letra B também. O que diz a letra C? A intensidade do campo. Opa, aqui, né? Se eu dobrar a intensidade do campo, eu também dobro o fluxo. D, dobrar a área das espiras. Porra, se eu dobro a área das espiras, eu também dobro o fluxo. Tá certa também. E aí a letra E, o diâmetro do fio. Bom, essa aqui não tem nada a ver, né? Porque se eu aumentar ou diminuir o diâmetro do fio, a área vai continuar a mesma das espiras. Então a letra E é a primeira que eu cancelo. Tá fora. Tá, isso fiquei entre 4. Qual é que é o problema agora? Eu concluí que essas 4 dobram a voltagem. Só que eu não quero só dobrar a voltagem. Eu quero dobrar a voltagem mantendo a corrente de curto-circuito. E aí tu tinha que saber geradores. O
que a gente tem que saber de um gerador? Um gerador ele tem uma resistência interna. A resistência interna desse gerador vai ser a própria resistência dos fios que tu fez a bobina. E aí, a resistência interna de um gerador é o E dividido pelo ICC. Então, vamos lá. Eu quero manter o ICC, né? Eu quero manter a corrente de curto-circuito. Então, a corrente de curto-circuito tem que ser o E dividido pela resistência interna. Então, se eu quero dobrar o E e eu quero manter o ICC, eu tenho que dobrar a resistência interna. Eu tenho que deixar ele com mais resistência. E o que é a resistência? A resistência é o fio. Tá, e aí, o que diz a segunda lei de Ohm? Olha que difícil essa questão. A segunda lei de Ohm diz que a resistência é ρ vezes L sobre A. Então, a resistência depende do comprimento do fio. Então, pega a letra A, tá? Número de espiras. Para mim aumentar o número de espiras, né? Imagina, eu faço uma espira, tá? Daí eu faço 2 espiras, daí eu faço 3 espiras. Quanto mais espiras eu fizer, mais fio eu preciso. Então, o número de espiras é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Então, se eu dobrar o número de espiras, eu dobro o comprimento do fio. Dobrando o comprimento do fio, eu vou dobrar a resistência, eu vou ter a corrente de curto-circuito se mantendo. Então, só pode ser a letra A. Se eu dobrar a frequência de giro, eu não mexo na resistência do fio, porque eu estou mexendo no tempo, e aí eu vou alterar a corrente de curto-circuito. Se eu mexer na intensidade do campo, eu também não mexo na resistência do fio. Então, a única resposta possível aqui seria a letra A. Linda questão, né, meninas? O que tu achou, Chay? A Chay não tá mais aí. Só tem a Ana. Oi, Sônia. Ué, saiu todo mundo? Tava meio travado, assim, teu áudio, um pouco. Tava travando? É, um pouquinho. Mas tudo certo. Putz. Bom, eu espero que na gravação, acho que as outras meninas saíram por causa disso, eu imagino. Então tá, Aninha, façam todos os temas aí, desculpa aí essas confusões com a internet, qualquer coisa que não der certo, eu gravo tudo de novo. Imagina, valeu, Sônia. Beijo, linda, desculpa aí. Tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Igualmente.